Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos ouvir o testemunho da Amanda Fischer, uma mãe que viu Deus agindo na vida do seu filho. Você é pai, você é mãe, te interessa? Fique ligado. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje eu estou com a Amanda Fischer. A Amanda, ela trabalha na área de alimentos, tem um restaurante, mas nós vamos falar de vida com Deus, como Deus resgatou a vida da Amanda e como Deus também abençoou a sua família, trazendo cura para o seu filho. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Claudete. Então, Amanda, a pergunta aqui importante do programa é como foi o seu encontro com Jesus? Porque nesse programa o alvo principal é Jesus. É Jesus. Meu encontro com Jesus foi um momento maravilhoso. Eu não era evangélica, mas meus pais já eram, né, evangélicos, já conheciam o Senhor. E eu tinha um namorado, que é meu marido, hoje em dia, e eu engravidei dele, né, e nós engravidamos. E bateu aquele desespero, né, de engravidar e não éramos casados ainda. E nesse momento de pensar na responsabilidade de criar uma criança, e aí eu corri para Jesus. Não tinha outra alternativa. Preciso buscar a Deus nesse momento da minha vida. E foi ali, naquele mesmo momento, lembrei dos ensinamentos da minha mãe, das poucas vezes que eu já tinha ido a uma igreja, né, evangélica. E aí a minha irmã já visitava a Maranata. E aí eu falei, vou lá na Maranata. E aí tô lá, já tem 19 anos. E seu esposo, que nem era de família evangélica, ao visitar, né? Também. Na época, seu namorado, ao visitar a igreja, também teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus também, graças a Deus. Não demorou muito. E aí a história de vocês mudou. Vocês se tornaram uma família. Uma família. Se casaram. Uma família abençoada. Nós nos casamos, nos batizamos. Tivemos nossos filhos na igreja, eles são criados na igreja até hoje. Que bom que você lembrou, que bom que você lembrou do que você aprendeu na tua infância, na tua adolescência. É verdade. E voltou para o Senhor. Graças a Deus. Agora, Amanda, vocês estavam então aí firmes com Deus, vivendo aí a bênção da igreja, quando aconteceu um problema com seu filho. O Vitor, o mais velho, né? Isso. Ele, por volta de 6 anos, mais ou menos, ele começou a apresentar uma dificuldade na escola, tanto de aprendizado quanto de escrita. Ele começou a não escrever. E os anos foram se passando, isso começou bem pouquinho, os anos foram passando e foi piorando muito. E chegou um tempo, lá para o 6º ou 7º ano da escola, que ele não escrevia mais nada. Isso parece que afetou até o comportamento dele. Ele se tornou uma criança triste, introspectiva, né? Muito tímido, muito introspectivo, muito apático. Não tinha nada que despertava no Vitor assim uma paixão. Não tinha interesse. Um brilho nos olhos. Não tinha interesse em nada. Nem falando alguma coisa para brincar e nem na escola. Nada. E isso entristecia também a gente, deixava a gente com várias perguntas sem ter respostas, né? E os anos foram se passando e ele foi piorando. As notas na escola também muito baixas, chegava a tirar 0. E arredio também com os colegas, um pouco violento com os colegas, já no 6º, 7º ano. Ele brigava na escola muito, eu era muito chamada na escola por conta disso. E aí no 7º ano não teve jeito, ele foi reprovado. Você chegou a pensar que ele era autista, alguma coisa assim? Eu pensava nisso, eu pensava que de repente ele pudesse ter sido abusado de alguma forma, porque já teve alguns períodos de eu trabalhar fora, né? E deixar com alguém. Que ele tinha um trauma. De repente tinha um trauma, porque trauma dentro de casa em si ele não tinha, assim, não tinha perdido nenhum ente querido, a gente nunca tinha se separado, então falei, meu Deus, aí procurando respostas, né? E cheguei a pensar nisso, no autismo, e cheguei a pensar num trauma mesmo. Trauma, E graças a Deus não foi nada disso, né? E procurando médicos, procurando o tempo todo, terapia, médicos, e ninguém descobriu o que ele tinha. E até que no 7º ano, aconteceu tudo muito junto. Ele foi reprovado, e aí nessa reprovação eu consegui achar uma médica que fez muitos exames nele que até então não tinham sido feitos ainda, e que descobriu, né, fechou o diagnóstico dele, que ele tinha o TDAH. Que é o transtorno de déficit de atenção
Hiperatividade. Hiperatividade. Isso. A maior dificuldade do diagnóstico dele é que a hiperatividade dele não é comportamental. Ele nunca foi um menino muito levado, agitado, nunca foi. A hiperatividade dele é mental. É extremamente mental. Hoje em dia, com 18 anos, ele já consegue se expressar e dizer como a mente dele é agitada. Realmente. Entendi. E ele não conseguia, então, fixar a atenção para aprender para os estudos. Em nada. Quanto mais que eu queria tentar, como qualquer mãe, queria tentar ensinar daquela forma tradicional que a gente conhece, né? Sim. Televisão desligada, você e ele lá sentado e tal, e eu queria ensinar dessa forma. E hoje em dia a forma dele estudar é completamente diferente. Ele tem que estar com fone no ouvido, televisão ligada, e ele estudando. E é assim que ele aprende. Que coisa. E muitas vezes, quando o filho tem esse problema, o déficit de atenção, os pais pensam, meu filho não é inteligente. Isso. Eu pensei isso algumas vezes. Ou ele é preguiçoso, esse menino é vagabundo, não é? Quantas vezes os pais até partem para o castigo. Muitas vezes. E nisso daí a criança está sofrendo. Não é? Sim. Muito, eu fiz muito isso, várias vezes, porque eu não tinha a menor ideia do que era. Ainda bem que hoje em dia esse assunto está muito mais em pauta, né? Alguns anos atrás, muita gente sofreu com esse problema. Agora, você não só procurou tratamento médico, como vocês oravam. Muito. Pedindo orientação de Deus. Muito. E a essa altura a família toda já estava envolvida. Os avós, os tios, os primos, todo mundo sabia desse nosso dilema. Porque para mim sempre foi muito importante que ele estudasse em boas escolas, na medida do possível, né? Que a gente pais podia. Se preocupam com o futuro, né? Sim, e isso me preocupava muito, né? E já estava todo mundo envolvido nessa fase já. Sofrendo junto com você muito, e ele sofrendo também. E ele sofrendo junto, Quando é que aconteceu essa reviravolta, esse milagre? Foi um milagre mesmo. Aconteceu nesse mesmo período que ele foi reprovado, que nós conseguimos diagnóstico. A doutora também orientou que a gente procurasse uma outra escola que desse um apoio, né, para esse tipo de transtorno. Uma dessas, não foi a doutora, foi a psicopedagoga da escola, dessa escola, essa psicopedagoga que nos recebeu nessa nova escola, a doutora Meire, ela foi extremamente atenciosa, a forma que toda a escola nos recebeu, eu acredito que isso foi o processo da cura dele e isso ajudou muito, né, foi Deus quem botou tanto a escola como essa doutora na vida dele. E ela acompanhou ele de perto, nos acompanhou de perto como pais. O amor faz a diferença. Faz muito, total. Ela é uma mulher de Deus, né? Isso. E eu tem acho Jesus isso, no coração, tem Jesus no coração então trabalha com amor, com paixão. Isso. E aí ele começou, a nossa primeira reação foi ver os cadernos dele já chegando em casa escritos. A gente já achou aquilo muito estranho, no bom sentido, né? E depois as notas foram melhorando assim de uma maneira, e era uma escola muito forte, é uma escola que cobra muito Você forte. disse que inclusive ele tirava zero. Tirava zero. E que matemática era a pior matéria. A pior matéria, ele tirava zero redondo assim. Às vezes era 1, 2 e às vezes era 0. Amanda, você está falando aqui, eu tenho certeza que tem muitos pais que estão nos ouvindo agora, estão se identificando com essa sua história, que já tiveram filhos com esse problema transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Que sem ter ideia, tem tratamento, né? Tem tratamento e para quem crê no Senhor tem um milagre também, né? É verdade. Porque no caso do seu menino não foi necessário remédio. Não foi. A doutora até passou a medicação, mas essa psicopedagoga pediu que a gente não desse de início, para ele se adaptar à escola e ver. E aí ele foi caminhando de uma forma já melhorando tão rápido, e mesmo com aquela defasagem de anos sem estudar, anos sem escrever, anos tirando 0, mesmo assim, aí é que está o verdadeiro milagre, né? Que aí ele não precisou de nenhuma explicadora, nada. E aí uma aula de recuperação. Não, ele decolou. Ele decolou nessa outra escola. E passou para a FAETEC? Aí 2 anos depois ele prestou o concurso para a FAETEC, passou
cursou o ensino médio lá. Bem disputado. Eletrotécnica, né? E difícil. E hoje está na faculdade de matemática da Universidade Federal Fluminense. Isso. Isso é de Deus. Isso é milagre. De Deus. Não tem como não ser. Não tem como. A oração eu sempre fico muito emocionada. E a perseverança dos pais. Amanda, Verdade. Os pais não podem desistir dos filhos. Não podemos. Não é? Seja qual for a circunstância, né? Não podemos desistir, fazer o melhor tecnicamente falando, né? O melhor que a sociedade, a medicina apresenta. Isso. E orar pelos filhos. Ele via vocês orando? Via. E ele orava também? Via, ele via eu chorando. Eu me lembro de muitas vezes ele secar minhas lágrimas assim, com a mãozinha dele. E orar junto com vocês. E orar junto, isso. E hoje é um menino aí que caminha com o Senhor. Caminha com uma possibilidade de ser um sucesso e vai ser. Com certeza, não é? Com certeza. E caminha com Deus, não é um adolescente revoltado, nem problemático. Não, nada firme, disso. Caminhando na igreja. Firme, inteligente, sadio. Que bom. Crente. Essa é a mensagem desse nosso bate-papo. Não desista dos seus filhos e ore pelos seus filhos. Amém. E leve os seus filhos para a igreja. Para a igreja, com certeza. Buscando a Deus para superar problemas. Muito obrigada, Amanda. Deus te abençoe. Foi um prazer. E abençoe o seu menino, qual é o nome dele? Vitor Hugo. E abençoe o Vitor Hugo também. Uma carreira próspera. Amém. E vocês, amigos, continuem ligados, o programa ainda não terminou, você está vendo um telefone aí, ligue para nós, temos um grupo de voluntários, irão atender você com muito carinho, orar por você. E você procure levar seus filhos para a igreja, procure educar seus filhos no caminho do Senhor, porque com certeza vai haver algum momento em que ele vai precisar orar junto com você, em que vocês vão precisar buscar a Deus para superar problemas, assim como a Amanda superou. Fique ligado e escute uma mensagem abençoadora sobre Jesus.